Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para hoje eu decidi falar um bocadinho acerca de Epicuro. Vou ler uma passagem desta minha obra Filosofia do Prazer de Viver. Tantra, Aristóteles e Epicurismo, o que têm em comum, que são os principais temas que eu trato nesta obra. Vou fazer um bocado de uma desconstrução, pegando um bocadinho numa passagem da Filosofia de Epicuro, sobre a estrutura social, a fama, o poder e toda essa busca que as pessoas muitas vezes procuram de forma inconsciente, muitas vezes julgando que isso irá trazer a felicidade por si só. Então, não é que isso seja um problema a existir. Significa que às vezes nós procuramos isso, achar que isso nos vai trazer felicidade por si só, e muitas figuras públicas, muitas pessoas famosas, internacionais, nacionais, seja o que for, depois de conquistarem isso, o Jim Carrey, por exemplo, sentem que isso aí, no fundo, não trouxe realização nenhuma. Não significa que não seja importante algo do género, mas que isso por si só não vai resolver certos problemas da alma, digamos assim. Então, dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. Vou passar então a ler. Se estiverem interessados em adquirir este exemplar, podem entrar em contato comigo, podem encomendar pela editora, pelo UC, Bertrand, FNAC, seja o que for, onde ele possa estar vendido. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo, os links. Então vou passar a ler. Uma passagem de Epicuro, que eu faço uma investigação sobre Epicuro, Aristóteles, o Tantra, e também faço uma abordagem do utilitarismo. Uma perspectiva do utilitarismo aplicado à importância de uma pedagogia da felicidade, digamos assim. Vou passar a ler. Então, Epicuro. Nem a maior riqueza do mundo, nem a estima e a admiração da multidão, nem nenhuma outra coisa resultante de causas indefinidas põem fim à perturbação da alma ou geram qualquer felicidade digna de menção. Fim de citação de Epicuro. Vou passar a ler então um pequeno texto que eu fiz acerca disto. Interessante como há milhares de anos Epicuro já falava de algo que hoje em dia se pode entender como dependência emocional dos outros. Da valorização dos outros, da aceitação dos outros, da atenção dos outros. E sobre como a nossa busca egóica ilusória por fama, ostentação, poder, estatuto social e reconhecimento nunca nos poderá trazer verdadeira felicidade. Nem resolver os problemas interiores mais profundos, como as perturbações da alma, uma linguagem epicurista. Há pessoas que passam a vida inteira em busca da realização deste tipo de desejos não naturais e não necessários. Eu falo acerca disto, Epicuro falava acerca disto. Quantos conflitos na humanidade são e foram gerados com base na realização destes desejos? Quantas atrocidades foram cometidas? Quanta competição decadente que tem como base inconsciente este tipo de motivações num capitalismo que mais parece uma forma implícita de imperialismo. Pois, temos de compreender que todos estes tipos de desejos mais não são que uma tentativa inconsciente de realização de fora para dentro. Partem de uma profunda dependência emocional. Partem de uma escravidão inconsciente dos outros, da valorização dos outros. Por muito poder que se tenha, que se conquiste, que se exiba, se houver dependência emocional relativamente à valorização dos outros, haverá uma forma de escravidão inconsciente autoimposta. Este é um dos assuntos que eu desenvolvo bastante na minha obra, A Liberdade dos Escravos. Eu tenho aqui, posso mostrar. Por acaso é uma das capas mais interessantes que me fizeram até agora. A Liberdade dos Escravos. Também podem encomendar em formato de papel ou em formato digital. Que tem uma resenha feita pelo Dr. Jorge Humberto Dias, que foi publicada numa revista internacional de filosofia aplicada, a revista AZER, onde publicam filósofos de todo o mundo. Fez uma resenha muito interessante, relacionando a Liberdade dos Escravos, esta obra, com, por exemplo, a filosofia de Hegel. O que Hegel falou também acerca da questão da escravidão. Há muitas formas de escravidão. Uma das piores é aquela que uma individualidade impõe inconscientemente a si mesma, por causa da sua falta de autoconsciência e de autoestima, numa total perda de liberdade interior. Não dá para criar uma vida de prazer de viver, em que não se seja verdadeiramente livre, em que se viva várias formas inconscientes de escravidão autoimposta. Não dá para realizar uma ataraxia, saúde, ausência de perturbações da alma, por exemplo, vivendo com uma profunda dependência emocional, escravidão, relativamente à necessidade de reconhecimento dos outros. Neste seguimento, o epicurista, no sentido clássico, tem de aceitar e valorizar a simplicidade como parte importante da vida também.
tem de ter autoestima, tem de realizar autoconsciência e autocentragem, tem de ser individualista, eu já vou explicar em que sentido. Pois tem de se centrar em si mesmo. Centrar em si mesmo é ser individualista. No seu poder interior, não no que os outros poderão pensar, dizer, fazer ou valorizar. O epicurista não pode ser o escravo das opiniões alheias. No sentido clássico, epicurista no sentido clássico. Fim então de leitura. Quando eu falo do individualismo, que é uma proposta do meu trabalho, eu falo muito acerca disto na minha obra Individuologia, no ensaio sobre o individualismo neste enquadramento é o individualismo intelectual e terapêutico. O individualismo é que uma pessoa para de tentar realizar-se fora para dentro das outras pessoas para si, em busca de reconhecimento, de aceitação, para a pessoa se reconhecer e aceitar. Portanto, isso é uma dependência emocional, uma tentativa de realização de fora para dentro, é que a pessoa está centrada fora de si. E o individualismo intelectual e terapêutico, quando a pessoa fala em liberdade intelectual, fala de algo que vem de dentro para fora. Portanto, há uma autocentragem, há uma autonomia. A autonomia, o autónomo é aquele que dita a lei a si mesmo. Portanto, e tudo isto pede uma volta para dentro. Quando uma pessoa fala na importância da autoestima, quando uma pessoa fala na importância da autocentragem, da autoconsciência, da independência emocional, todo esse tipo de coisas, uma pessoa fala numa volta para dentro. Há uma centragem na própria individualidade. Portanto, eu tenho que gostar de mim em primeiro lugar. Quando uma pessoa fala eu gostar de mim em primeiro lugar, eu aceitar-me em primeiro lugar, eu reconhecer-me em primeiro lugar, isto propõe uma centragem na própria individualidade. Não podemos confundir individualismo com egocentrismo. E isto é uma definição possível, uma definição que eu dei e que eu dou e que eu trabalho e que eu desenvolvo no meu trabalho. Por exemplo, no subjetivismo nós temos o centro, que é o sujeito. No objetivismo o centro é o objeto. No realismo o centro é o real ou a realidade. No individualismo o centro é a própria individualidade. Portanto, a individualidade, para se realizar como individualidade, ela precisa se conhecer. Ela precisa de gostar de si. Ela precisa de voltar para dentro. Isto é o que propõe quase todas as filosofias e a própria psicologia propõe um movimento nesse sentido. Não significa ignorar as outras pessoas. Significa que o poder está dentro de mim. O meu poder está dentro de mim. Eu preciso ter autoestima em primeiro lugar. Eu preciso de autoconsciência. Preciso descobrir quem eu sou. E eu, para descobrir quem eu sou, em vez de andar a mendigar a atenção, o reconhecimento e a satisfazer as expectativas constantemente que as outras pessoas possam ter de mim, para fazer este movimento eu preciso fazer um movimento para dentro. E esse movimento para dentro é um movimento individualista. É um individualismo intelectual e terapêutico. Seja como for, de facto há muita gente que acredita que quando tiver o reconhecimento de outras pessoas, às vezes os próprios pais, quando satisfizer as expectativas que outras pessoas possam ter de si, que isso vai trazer alguma realização, mas não traz nenhuma. Há pessoas que até vão estudar aquilo que os pais querem, ou que outras pessoas querem. Muitas vezes vão estudar para a universidade uma coisa que nem sequer gostam. E isso não traz realização nenhuma, porque a pessoa está em esforço, às vezes a aprender uma coisa que não gosta. A pessoa muitas vezes vai para o trabalho, depois de sair de acabar o curso, vai fazer uma coisa que não gosta, muitas vezes. E não dá para haver autorrealização nesse sentido. Porque a pessoa está centrada fora de si, a pessoa está a tentar satisfazer as expectativas que possam ter de si e a pessoa faz isso no fundo porque tem medo da rejeição, tem medo de sofrer, porque a pessoa não gosta de si, a pessoa não tem autoestima, a pessoa não está centrada em si. Não tem aquele individualismo intelectual e terapêutico. E às vezes em busca de fama, de reconhecimento, ostentação, todo esse tipo de coisas, a pessoa cria uma vida de conflito constante. Há muita gente que vai para a política, principalmente homens, com busca de poder, no fundo, estão ali, não vão com sentido de serviço. É interessante como a palavra ministro vem de serviço, vem de servir, em termos de grego ou de latim, já não me lembro, não tenho a certeza. Uma pessoa deve ir para a política. A política pode ser um campo nobre, por exemplo, lembrem-me disto. Mas o grande objetivo de ir para lá é para servir as pessoas, não é para se servir, não é para ir para o tacho. E o que muitas vezes se vê, tanto legislativas, seja o que for, é que, ou autárquicas, é que muitas vezes as pessoas vão para o poder simplesmente pelo poder. É uma questão, às vezes, de energia sexual desequilibrada. A pessoa vai tentar conquistar o sexo oposto ao sexo desejado. Vai tentar ter uma figura de poder para mandar, para estar numa posição em que chama a atenção. Muitas vezes não vai para servir. A pessoa não tem o sentido de serviço público, de servir as outras pessoas. De ir para um cargo político, por exemplo, para contribuir para a consciência e a felicidade das pessoas, para melhorar alguma coisa verdadeiramente. O que é que nos leva mesmo a fazer aquilo que nós fazemos? E depois nós conseguimos paz com isso? Nesse desespero para chamar a atenção nós conseguimos paz? Schwantz é conhecido por... é um discípulo de Lao Tzu, agora puxando um bocadinho para a filosofia chinesa, a filosofia oriental. Ficou conhecido, eu ouvi vários filósofos a falar acerca disto, como ele era convidado para ser ministro
na altura em que ele vivia, pronto. E ele nunca quis aceitar esse cargo, porque ele não queria perder a sua vida, a qualidade da sua vida. Mesmo ele às vezes ganhando pouco, ou sendo pé de chinelo, digamos assim, ele não queria perder a sua paz. Porque ele sabia que ia perder a paz se ele fosse para ministro. Poderia até ser assassinado. E às vezes nós, para estarmos felizes, para estarmos em paz, para estarmos bem connosco próprios, nós temos de nos afastar um bocado de certos enquadramentos onde há lutas por poder, há uma competição constante. E às vezes a pessoa não faz nada de jeito lá. Portanto, o que é que nos move verdadeiramente? Nós cuidamos de nós mesmos, profundamente. As escolhas que nós fazemos é dentro de nós mesmos, é para nós mesmos, ou é para tentar satisfazer as expectativas, ou é para chamar a atenção, ou é para buscar reconhecimento, aceitação de outras pessoas, valorização, quando no fundo o que nós temos de fazer é voltar para dentro, parar com esse movimento para fora, voltar para dentro, neste movimento do individualismo intelectual e terapêutico, voltar para dentro e cuidar disso onde precisamente ser cuidado, que é dentro de nós. Quando nós não gostamos de nós, a primeira coisa a fazer é voltar para dentro, não é fazer tudo para que as outras pessoas gostem de nós. E às vezes anulando, fazendo aquilo que nós não gostamos, estando num estado de sacrifício, de sofrimento, de falta de prazer, quando uma pessoa quer falar uma filosofia do prazer de viver, às vezes as pessoas vivem em desprazer constante, porque querem, porque dependem emocionalmente do que as outras pessoas poderão pensar, e essa vida de desprazer constante, depois nós acabamos por gerar uma vida completamente frustrante e de uma insatisfação profunda, porque nós nunca fazemos aquilo que gostamos verdadeiramente, nunca nos respeitamos a esse ponto. Porque andamos sempre a mendigar atenção, mendigar reconhecimento, mendigar valorização de outras pessoas. E às vezes procura-se cargos de poder, ou seja o que for, com uma tentativa inconsciente de satisfazer a falta de autoestima. E nessa tentativa inconsciente andar sempre a satisfazer as expectativas que outras pessoas possam ter de nós, a pessoa pode criar uma vida completamente cheia de desprazeres. E fica aqui mais uma pequena reflexão que se pode fazer em cima da filosofia epicurista, da filosofia de Epicuro. E depois onde é que está a ataraxia no meio disto tudo? A ausência de perturbações da alma, a saúde. Não é possível. Começando pela saúde física e acabando na saúde psicológica, emocional, espiritual. Portanto, fica aqui mais uma pequena reflexão filosófica, desta vez da obra Filosofia do Prazer de Viver, Tantra, Aristóteles e Epicurismo, o que têm em comum. Podem encomendar, podem vir falar comigo, eu deixo o meu e-mail na descrição do vídeo também. Podem encomendar pela editora. Também fiz referência a esta minha obra, A Liberdade e os Escravos, da Empório Editora. Uma obra que, no meu entender, é muito interessante. Mas eu sou suspeito. Dou sempre a sugestão para subscrever no canal, para acompanharem o resto do meu trabalho, para comentarem, para porem like, porque isso é muito importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Ajudem a divulgar este conteúdo, este tipo de conteúdo. Ajudem este vídeo a chegar a mais pessoas, que há pessoas que poderão precisar muito deste tipo de conteúdo. Eu dou vários cursos online, totalmente online, pessoais. Cada aula que eu dou é a cada pessoa. Dou sempre as aulas de enquadramento dos temas, tendem atenção à vida de cada pessoa, os problemas de cada pessoa, portanto eu faço sempre uma adaptação. A cada aula que eu estou a dar a cada pessoa, eu faço uma adaptação ao seu contexto de vida e ao seu contexto interior e intelectual, seja o que for. Podem pesquisar isso tudo, eu deixo tudo isso na descrição do vídeo, os cursos que eu dou online, tanto pela APAEF, a Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico, curso de Individuologia, tudo isso depois vem com certificado, como é óbvio. Tenho várias obras publicadas, deixo todas essas obras que já publicadas na descrição do vídeo. Eu também sou ativista para uma pedagogia da felicidade e ativista filosófico. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal de forma direta, podem fazer, subscrever o canal, por like, comentar, ou coisa do. Isso ajuda sempre a fazer crescer o canal. E podem fazer doações, porque eu neste momento não tenho patreon.com, podem fazer doações por MBWay ou pelo IBAN, até a propósito no ativismo, para uma pedagogia da felicidade. Temos de mudar o mundo e para mudarmos o mundo precisamos de mudar os sistemas de ensino. Para contribuir para um mundo mais feliz, um mundo mais felicitário, digamos assim. Portanto, sejam felizes, façam por isso. O epicurismo tem coisas interessantíssimas para as pessoas. Estudem, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.